Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, mais uma vez estou aqui. Me chamo Adriano Viana. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem como objetivo estudar a Bíblia Sagrada detalhadamente alguns pontos, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal Conceito Bíblico. Ative as notificações para você receber aviso de todos os vídeos que nós postarmos no canal. Compartilhe, curta, indique para os seus amigos, espalhe aí o link desse canal nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas venham ter acesso às informações que aqui nós estamos passando. E lembrando para você que nós estamos dentro de um tema estudando Apocalipse 13. Hoje, especificamente nesse vídeo, nós vamos entrar dentro do capítulo 13. E quero dizer para você que no canal nós criamos uma playlist com todos os temas que nós já abordamos aqui, tá? Tá em ordem, do 1, 2, 3, tá em ordem lá, e você pode assistir naquela sequência daí que você vai entender melhor o tema que nós estamos abordando, que é Apocalipse capítulo 13. Pois é, meus amigos, hoje, como eu falei, nós vamos entrar especificamente no capítulo 13 com o tema Identificando a Besta do Mar. Veja só, quando se fala sobre a besta do mar, existe muito no meio religioso, assim, existe muita especulação, existe muitas interpretações equivocadas. Por exemplo, hoje, a maioria dos estudiosos atuais das profecias, especialmente os que estudam Apocalipse 13, eles afirmam que a besta do mar representa o Império Romano. Quais são essas pessoas que afirmam isso? Quais são esses estudiosos? São aqueles que defendem e usam o método de interpretação profética conhecido como preteristas. Tá? Então, ele diz, não, a besta do mar aqui representa o Império Romano, o outro diz, não, aqui representa Nero. Tá? Já um outro grupo defende que essa besta do mar representa o anticristo futuro. E essas mesmas pessoas que defendem o anticristo futuro, eles entram muito em especulações. Por exemplo, hoje se fala muito que o anticristo hoje pode ser Emmanuel Macron, porque Jesus tinha o nome de Emmanuel, é o Deus conosco, e agora esse presidente da França, tal, o nome dele é Emmanuel Macron, ou seja, ele que assumiu o lugar de Cristo. Nada a ver. Então, nós temos que ver as características que a Bíblia apresenta dentro do capítulo 13 e outras partes da Bíblia para nós identificarmos quem é essa besta do mar. Tá? Então, esse grupo de estudiosos que defende que a besta do mar é um anticristo futuro, ou quem sabe um anticristo secular e ateu que emergirá durante uma grande tribulação, esse grupo eles defendem a linha de interpretação profética conhecida como futuristas. Mas nós, adventistas, nós defendemos e usamos o método de interpretação profética conhecido como historicismo. Tá? Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que a besta do mar representa o papado. E hoje nós vamos começar nesse vídeo a dar algumas pistas de como nós chegamos a essa conclusão. Como nós chegamos a essa interpretação. E nós chegamos a essa interpretação comparando a besta do mar com o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Já ouviu falar do chifre pequeno de Daniel, capítulo 7? Porque existe uma semelhança muito grande entre o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, aquele que sobe no meio dos 10 e derruba 3. Pois é, existe uma semelhança muito grande entre ele, o chifre pequeno, e a besta do mar. Em Daniel 7, o profeta ele descreve uma visão envolvendo 4 grandes animais que subiam do mar também. Tá? Então, esses animais estão listados numa sequência. É leão, urso, leopardo e animal terrível e espantoso. Vamos ler comigo rapidinho para você ver. Por exemplo, a visão que Daniel tem. Daniel 7, versículo 3 e 4 diz assim. 3 e 4 diz: quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, Daniel teve sonhos e visões a respeito de 4 grandes animais diferentes um dos outros que subiam do mar também. Assim, uma besta do mar subia do mar.
Tá? Aí você vai, o que significa isso? Se eu não me engano, aqui no verso 17 vai dizer, olha, o anjo explica para Daniel, ó, Daniel, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Aí, se você for ver no verso 23, aqui aparece rei, mas no verso 23 vai dizer assim, ó, o quarto animal será um quarto reino na terra. Porque essas palavras, esse símbolo, essa palavra rei, o reino, ele é intercambiável na Bíblia Sagrada, especialmente nas profecias. Então tem lá, o versos 3 e 4 diz, o verso 4 agora, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. O segundo animal era um urso com 3 costelas na boca, está no verso 5. O terceiro, está no verso 6, diz que era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O quarto animal, que é o quarto reino na terra, que no verso 23 foi explicado no capítulo 7 de Daniel, que está no verso 7 e 8, diz que era um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e esse animal terrível e espantoso tinha, sabe o quê? Tinha 10 chifres. Tinha 10 chifres. Então, aqui Daniel viu, então a gente viu que esses grandes animais que são quatro, eles são 4 reinos que se levantarão da terra. Aí vai diz no verso 23, especificamente, o quarto animal será um quarto reino. Então, quais foram esses reinos representados para Daniel nessa visão do capítulo 7? O leão representa justamente Babilônia. E foi nessa sequência, pode procurar na história da humanidade, no livro de história, nessa sequência que esses reinos dominaram o mundo conhecido da época. O leão representa a Babilônia. O urso representa os Medo-Persas que venceram a Babilônia em 539. O leopardo representa a Grécia que venceu e tirou da Medo-Pérsia o poderio do mundo, que foram os gregos. E o animal terrível e espantoso representa Roma pagã, o Império Romano, que tirou nas guerras, se não me engano, na Batalha de Pydna, o poderio da Grécia. Então, e quando você vê esses detalhes, né, tem em mente esses animais, leão, urso, leopardo, o animal terrível espantoso, o dragão, né, você vê essa descrição que Daniel apresenta desses 4 grandes animais, e você compara com o Apocalipse 13, especialmente o verso 2, que diz assim, ó, o verso 2 diz que a besta que vi era semelhante ao quê? A leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, em sua descrição da besta do mar, João utilizou palavras usadas, sabe por quem? Por Daniel, para descrever os 4 grandes animais. Então, se aqueles animais eram reinos, representavam reinos, esta besta do mar, que é um animal, também representa reino. Ok? Representa reino, não é um indivíduo. Então, a besta do mar, diz aí, tinha boca como de leão, tinha pés como de urso. A besta como um todo era semelhante a leopardo, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Da época de Daniel para frente, da época dele para frente, Daniel viu leão, urso, leopardo, animal terrível espantoso. Da época de João para a época de Daniel, para o passado, aí o João vai ver o quê? Da época de João para a época de Daniel, João vai descrever na ordem: leopardo, urso, leão. Tá? Leopardo, urso, leão. Então, a besta do mar tem essas características semelhantes 4 animais que Daniel expôs lá no capítulo 7. Entendeu até aqui? Vamos mais. Então, quando ele fala sobre a besta do mar, em Apocalipse 13, João, fica com certeza isso, obviamente ele tinha em mente a visão de Daniel sobre os 4 grandes animais. Isso deixei bem claro aí, não fique nenhuma dúvida. Então ele tinha em mente isso, quando ele descreve a besta do mar, ele tinha em mente lá, é tão tal que ele mesclou na besta do mar esses 4 animais, como se fosse ali uma fusão desses 4 animais e que dá origem, né, digamos assim, que
que completa, são características desses 4 animais que se vê na besta do mar, que representa o papado. Então, obviamente, ele tinha em mente a visão de Daniel sobre os 4 grandes animais. E o último dos quais, que é um animal terrível e espantoso, ele tinha, sabe quantos chifres? 10 chifres sobre sua cabeça. Pode ler até assim, né? No capítulo 7, versículo 7 diz que ele tinha 10 chifres. Lá no finalzinho do versículo 7 diz que ele tinha 10 chifres, um animal terrível e espantoso. Então Daniel viu que um chifre pequeno surgiu e arrancou 3 dos 10 chifres. Então, a sequência é muito óbvia lá, veja lá. Aí veja o versículo 8. Estando a observar os chifres, ou seja, os 10, eis que entre eles, entre os 10, subiu outro, um pequeno, 11º, né? Subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre, aí vem agora características humanas para o chifre, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então Daniel viu que um chifre pequeno surgiu, arrancou 3 dos 10 outros chifres, a fim de abrir espaço para si próprio. Aí em Daniel 7:25 vai dizer assim, que é a descrição mais completa sobre esse chifre pequeno, que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá? Então Daniel 7:25 apresenta uma descrição detalhada desse chifre pequeno e do que ele faria. E em Apocalipse 13, versículos 5 e 7, introduz 4 símbolos adicionais baseados em Daniel 7:25. Veja só, Apocalipse 13, versos 5 e 7 diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, né? Baseado justamente em Daniel 7:25. Blasfêmias, que ele proferia palavras contra o Altíssimo, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses. Lá é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não é? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele tem o chifre pequeno tem um período de domínio. E aqui diz o quê? 42 meses. E o verso 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E o verso 7, o último, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Repito novamente. Apocalipse 13, versos 5 a 7, introduz 4 símbolos adicionais baseados em Daniel 7:25. Por exemplo, vou mostrar aqui uma comparação e comparar algumas palavras relevantes de cada passagem, tanto de Daniel capítulo 7, como de Apocalipse capítulo 13. Vocês vão ver que há uma grande semelhança, por isso nós afirmamos que a besta, o chifre pequeno, é a mesma besta do mar. Okay? A mesma besta do mar de Apocalipse 13. O chifre pequeno de Daniel 7 é a mesma besta do mar de Apocalipse 13. Por causa da semelhança, né? E do período de tempo que eles dominam, que é o mesmo, só que com símbolos diferentes, tá? Com nomenclaturas diferentes. Por exemplo, quais são as semelhanças entre o chifre pequeno e a besta do mar? Se você ler Daniel capítulo 7, leia com cuidado em casa e você vai perceber essa referência, vai perceber essa semelhança. Daniel 7 diz que o chifre pequeno blasfema contra Deus, e neste chifre pequeno havia uma boca que falava com insolência, isso diz o verso 8, e no verso 25 diz que ele profere palavras contra o Altíssimo. Então, ou seja, o chifre pequeno, havia uma boca que falava com insolência e profere palavras contra o Altíssimo. Se você comparar, também no Apocalipse 13 diz que a besta do mar blasfema contra Deus, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Veja como é muito semelhante. No verso 5 do capítulo 13 fala isso. E no verso 6 diz que e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Quer mais detalhe? Veja só, outro detalhe. O verso 25 diz que ele persegue o povo de Deus. Ou seja, e lá diz que ele magoaria os santos do Altíssimo. E a besta do mar, Apocalipse 13 diz que persegue também o povo de Deus. O povo de Deus é tão tal que diz que foi-lhe dada também autoridade para que pelejasse contra os santos.
O Daniel, capítulo 7, diz que o chifre pequeno vence o povo de Deus. Em Apocalipse 13 diz que a besta do mar vence o povo de Deus, ou seja, foi permitido que que a besta do mar vencesse os santos. Vencesse os santos. E eles é concedido, Daniel 7 diz que é concedido ao chifre pequeno um período de tempo. Diz que os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto é, você pode calcular, depois não chegar a esse cálculo aqui, vai dar 1260 dias, mas só que cada dia representa um ano na profecia. Aí se você ler também Apocalipse 13, lá diz que foi dada a besta, é-lhe concedido a besta um período de tempo e foi-lhe dada a autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses, como diz o verso 5. 42 meses, que é o mesmo, trocando em miúdos, de 1260 dias. Tá? Então, é basicamente baseado nessas semelhanças entre o chifre pequeno e a besta do mar, de Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta do mar de Apocalipse 13, que nós chegamos à conclusão de que está falando do mesmo poder, está falando do mesmo sistema, ok? Do mesmo sistema. Tanto o chifre pequeno como a besta do mar são o mesmo poder representado na profecia. O mesmo poder. Foi apresentado para Daniel com aquele símbolo de chifre pequeno e para João com esse outro símbolo como besta do mar. Então, as semelhanças entre o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta do mar de Apocalipse 13 não deixam dúvida de que ambos simbolizam o mesmo poder terrestre. Alguns intérpretes afirmam que o chifre pequeno representa o anticristo do tempo do fim. Contudo, os intérpretes adventistas têm consistentemente relacionado o chifre pequeno ao papado medieval. Se essa compreensão está correta, é evidente que a conclusão de que a besta do mar de Apocalipse 13 também representa o papado. Com que base, então, os adventistas estabelecem essa identificação? Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Com que base os adventistas estabelecem essa identificação? Nós já chegamos a uma conclusão muito lógica, que Daniel 7 e Apocalipse capítulo 13, Daniel 7 fala do chifre pequeno, Apocalipse fala da besta do mar. Que existe uma semelhança muito grande do mesmo que eles fazem, no mesmo período de tempo que eles dominam, existe uma semelhança. E com isso, nós chegamos a uma conclusão lógica de que o chifre pequeno não é Nero, a besta do mar não é Nero, não vai ser não será nenhum um ateu ou uma pessoa carismática no futuro, não. Nós identificamos que a besta do mar com o chifre pequeno é o mesmo poder terrestre, é o mesmo sistema, o sistema papal. Ok? Nós estamos dando aqui, mas vamos mostrar a você como chegar a essa conclusão. Mas fique na mente essa semelhança entre o chifre pequeno e a besta do mar. E no nosso próximo vídeo nós vamos tratar justamente sobre o chifre pequeno. Será que é realmente o papado? Será que é realmente o papado? Será que essa conclusão tem lógica? O que nós podemos mais acrescentar a essa explicação? Por isso, meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal Conceito Bíblico, ative as notificações, compartilhe, nos ajude, espalhe o link desse vídeo nos seus canais de WhatsApp, Facebook e encerro com aquela velha frase: o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Te aguardo no nosso próximo encontro.